Abre a tua Bíblia aí, 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9. O capítulo 4 do livro de 1 Crônicas é um capítulo que fala de genealogia, que são aqueles montes de nomes que ninguém presta atenção na Bíblia, aqueles nomes esquecidos, aqueles capítulos da Bíblia que ninguém lê. Mas no meio desses montes de nomes esquecidos tem um nome que se destaca, porque o autor do livro de Crônicas, quando está escrevendo esse nome de histórias, que ele nem para contar, ele apenas vai citando os nomes que são esquecidos, os nomes que ninguém liga, os nomes que ninguém lê. De repente ele para tudo e ele fala de um nome, o nome se chama Jabes, e ele fala o seguinte: esse aqui eu tenho que parar e eu tenho que contar a história, porque esse aqui não foi mais um, esse aqui não foi mais um, esse aqui eu tenho que parar. E eu quero dizer para vocês que essa história aqui não pode ser esquecida, porque foi alguém que viveu para a glória de quem? Se você é uma pessoa que vive para a glória de Deus, a tua história não vai ser esquecida. Mesmo quando você se for desse mundo, muitos anos depois, as pessoas continuarão contando a sua história daquilo que Deus fez na sua vida. Você não será mais um nome esquecido no meio de tantos nomes. Você não será mais uma história esquecida no meio de tantas histórias. Você será alguém como o nome de Jabes, alguém que as pessoas têm que parar e não podem ignorar, porque na tua vida Deus fez algo extraordinário que as pessoas têm que contar. Amém? Tudo mudou na vida de Jabes por causa de uma oração que ele fez. Eu faço muitas orações todos os dias. Eu oro o Pai Nosso todos os dias. Gosto de orar sempre o Salmo 23, o Salmo 91. Gosto de fazer a oração de Davi: dai-me um coração puro, porque se você pede um coração puro, não importa o que o diabo faça, como que ele usa as pessoas, você nunca vai guardar mágoa nem ressentimento no seu coração, você vai perdoar as pessoas. E quando você perdoa as pessoas, você não está libertando elas, você está se libertando delas. Então é importante você sempre orar pedindo um coração puro. Eu gosto dessa oração de Davi: dai-me um coração puro, dai-me um espírito inabalável. Há 30 anos eu faço essa oração: dai-me um coração puro, dai-me um espírito inabalável. Não importa o que eu passe, não importa o que eu enfrente, não importa quanto tempo demore, não importa quão difícil sejam as coisas, não importa a provação, não importa o deserto, não importa a injustiça, se Deus me dá um espírito inabalável, nada vai me destruir, nada vai me fazer desvanecer, nada vai me fazer jogar toalha, nada vai me fazer olhar atrás, nada vai ser poderoso o suficiente para me quebrar, nem me despedaçar. Então toda noite eu peço: dai-me um coração puro, dai-me um espírito inabalável. Todos os dias de manhã eu faço o meu devocional. Todos os dias de manhã no YouTube eu estou lá, às 6 da manhã está lá o meu devocional. Tem vários e vários. Amanhã de manhã você vai me ver lá às 6. Todos os dias eu faço as mesmas coisas. É difícil você vencer uma pessoa que a Bíblia fala que tem um propósito firme. É aquela pessoa que ela coloca algo na cabeça, ela coloca algo no coração e ela é constante. Você sabe que a água ela vai pingando na pedra, todo dia uma gotinha. Pode ser a maior rocha do mundo, depois de um tempo ela consegue destruir aquela rocha. Não por causa que ela é forte, mas por causa da constância da água, todo dia pingando ali. Então se você é uma pessoa constante, se você é uma pessoa... Não estou ouvindo você? Mais cedo ou mais tarde você vê. Então eu tenho propósitos com Deus que eu faço todo santo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, estando feliz, estando infeliz, estando triste, estando alegre, estando com saúde, estando doente, me sentindo bem, me sentindo mal, querendo ou não querendo. Não se trata de sentimento, não se trata de motivação, se trata de disciplina espiritual, se trata de disciplina de fé. Todo dia eu faço aquilo, porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Muito bem. Todos os dias de manhã eu faço a oração de Jabes. Faço essa oração há mais de 20 anos.
Sempre eu abro a janela de casa. Se eu viajo, eu faço. Quando eu estou lá em Bragança, eu faço lá em Bragança. Quando eu estou em Curitiba, eu faço Curitiba. Quando eu vou para Londrina, se eu vou para São Paulo, qualquer lugar do Brasil, do mundo, eu faço essa oração. Eu fiz ela ontem, eu fiz ela domingo, eu fiz ela sábado, eu fiz ela mês passado, mês retrasado, ano passado, ano retrasado. Eu fiz ela em 2006, eu fiz ela em 2005, eu faço ela há 20 anos, todo santo dia. Vou fazer ela amanhã, vou fazer ela depois da manhã, e vou fazer ela enquanto eu viver. Todo dia. Ela é uma chave poderosa. Não adianta, olha aqui para mim, não adianta você ter a sua Bíblia se você não usa ela. Não se esqueça do que Jesus disse para Pedro: Pedro, não foste carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está nos céus. Eis que eu te dou as chaves. Jesus diz assim: eu te dou a chave, singular, ou chaves no plural. Nós temos aqui uma chave ou nós temos várias chaves? Se nós temos várias chaves aqui, isso significa que para cada chave dessa, nós temos aqui uma porta, certo? Cada chave tem uma porta, por isso que tem várias chaves, ok? Jesus disse: te dou as chaves do reino de Deus. Isso quer nos dizer que o reino de Deus tem suas portas. E para abrir as portas nós precisamos de... essas chaves estão na palavra de... Não adianta eu ter as chaves se eu não sei usar as chaves. Por exemplo, essas chaves na minha mão não tem poder nenhum, porque eu não sou dono delas. Se esse senhor esquecer as chaves aqui, eu posso levar para casa. São só chaves. Eu não sei o que elas abrem. O que elas abrem? Só quem sabe o que elas abrem, quem é? É Ele. Então você vem na casa de Deus... Você ouve a palavra de Deus, você vai aprendendo sobre a palavra de Deus, você vai meditando sobre a palavra de Deus, você vai descobrindo as chaves do reino de Deus, e você vai descobrindo o que essas chaves vão abrindo no reino de Deus, e você tem que usar constantemente essas. Então eu uso elas todos os dias. Todos os dias. Por exemplo, a oração de Jabes, eu faço ela há mais de 20 anos. Todos os dias. A minha esposa sabe disso. Todos os dias. Eu vou te dar 5 chaves poderosas da oração de Jabes. Quantas chaves? 5 chaves. Foi Jabes mais ilustre. O que é uma pessoa mais ilustre? Mais importante. Mais ilustre quer dizer mais importante. Que mais se destacou. De maior relevância. De maior destaque. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, quer dizer, quem deu o nome para ele foi a mãe, não foi o pai. Quem deu o nome para Jacó não foi a mãe de Jacó, foi Isaac. Isaac, quando viu Jacó nascendo, segurando no pé de Esaú, disse assim: poxa, rapaz, esse moleque ele é muito esperto, ele vai ser um Jacó. Jacó quer dizer suplantador, ou segurador de calcanhar, que quer dizer um enganador, um espertalhão, ou num bom português, um malandro. Então o nome dele se tornou Jacó. Naquela época, você dá um nome para o filho, você estava profetizando o destino do teu filho. Você estava profetizando o destino do teu filho. Então quem deu o nome para Jacó não foi Rebeca, foi Isaac. O nome desse menino vai se chamar Jacó. Ele é muito esperto. Nasceu colado no calcanhar do irmão. Ele vai ser um suplantador. Ele vai segurar, e todo mundo que ele puder tirar vantagem, que ele puder segurar no calcanhar, ele vai segurar. Então ele profetizou o destino de Jacó. E foi do jeito que Isaac profetizou, aconteceu. Ele roubou a bênção do irmão. Naquela época, você profetizava o que você queria para os seus filhos, de acordo, você dando o nome. As pessoas acreditavam, era a cultura daquela época. Tanto é que quando Deus foi abençoar Jacó, ele disse: como é que você se chama? Meu nome é Jacó. Não, você não vai se chamar mais assim. O teu nome vai se chamar... Eu estou te dando uma nova história, eu estou te dando uma nova identidade, eu estou te dando um novo destino. Esse nome não combina com o novo destino que eu vou te dar. A mãe de Jabes deu o nome dele de Jabes, porque diz aqui que com dores eu dei a luz. Com dores eu dei a luz. Bem, todas as mulheres quando vão dar a luz sentem dores. Então quando ela diz com dores eu dei a luz, ela deve ter tido um parto muito complicado. Ela deve ter quase morrido num parto. Aconteceu alguma coisa, que ela quase faleceu, que ela ficou com tanta raiva, que ela amaldiçoou o próprio filho e colocou o nome do filho de Jabes. Qual o significado desse nome no hebraico? Jabes quer dizer dor. Jabes quer dizer sofrimento.
ou aquele que causa dor. Então aquela mãe, no momento de raiva, no momento de trauma, ela profetizou a maldição sobre o próprio filho. Então Jabes cresceu já com o destino dele certo, que ele seria um fracasso, que ele viveria uma história de fracasso, de dores, de maldição. O próprio nome dele já significava dor, maldição. A história dele já estava escrita. Muitas das vezes você nasce debaixo de uma história, debaixo de uma família, dentro de um ambiente que não tem como você se destacar. Você está totalmente limitado por tudo que a tua família viveu, por tudo que os teus pais viveram, por tudo que os teus avós viveram, por tudo que você viveu na tua infância. Você não teve grandes oportunidades, você passou por muita coisa, teve que trabalhar desde cedo, não pôde se dedicar a estudos, não teve grandes oportunidades na vida. A vida foi sempre muito dura com você. Tem gente que quando você olha para ela, ela está destinada ao ostracismo, à pobreza, à mediocridade, a ser apenas mais uma história, mais um nome, alguém que se morreu, você nem sabe que morreu. Um destino traçado. Essa era a história de Jabes. Mas a Bíblia fala que ele foi o mais ilustre, o mais importante, o mais próspero, o mais abençoado de todos os irmãos. O que ele fez? O que ele fez para mudar essa história? O que ele fez para mudar o destino dele? O que você pode fazer quando tudo na tua vida está traçado para você dar errado, para você não sair do fundo do poço, para você não mudar uma história, para você não mudar uma situação? Quando tudo na tua vida grita para as coisas nunca darem certo na sua vida, quando você olha para a história da sua família, todos viveram o mesmo ciclo de ostracismo, de fracasso, de miséria, sempre vivendo aquela vida pequena. O que você pode fazer? Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes sabia que havia um Deus. Primeira chave, você tem que saber que há um Deus na tua vida. Diga assim: há um Deus na minha vida. Diga: há um Deus na minha vida. Há um Deus, esse Deus ele muda destino, esse Deus ele muda história, esse Deus ele quebra maldições, esse Deus ele quebra paradigmas, esse Deus ele muda o teu destino, amém? Esse Deus ele transforma a maldição em bênção. Jabes não ficou chorando, Jabes não ficou lamentando, Jabes não ficou como aquela hiena lá do desenho, ó vida, ó azar. Jabes não ficou com sentimento de autocomiseração, eu sou uma vítima da sociedade, as pessoas têm que ter pena de mim, nem a minha mãe gosta de mim, olha o que a minha mãe fez comigo. Tem gente com 30 anos, com 20 anos ainda culpando os pais. Se tinha alguém que tinha que ter raiva da mãe, era Jabes, pelo nome que a mãe deu para ele. A mãe amaldiçoou ele, deu um nome terrível. Jabes era o nome de maldição. Você imagina se Jabes vivesse hoje? Você imagina se Jabes soubesse da cruz? Você imagina se Jabes soubesse do evangelho? Você imagina se Jabes soubesse que hoje, através do sangue de Jesus, do nome de Jesus, nós temos acesso ao santo dos santos? Ele não tinha nada disso. Mesmo assim, ele invocou o Deus de Israel. Hoje nós não invocamos o Deus de Israel, hoje nós invocamos o Senhor Jesus, porque Ele não é mais o Deus de Israel. No Velho Testamento você vê o Deus de Israel, no Velho Testamento você vê o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas no Novo Testamento você vê o Senhor Jesus. Ele é muito mais do que o Deus de Israel, Ele é o teu Deus. Amém? Diga: Ele é meu Deus. Não importa o teu destino, não importa a história da tua família, não importa a maldição que te lançaram, não importa o que aconteceu até aqui, você pode invocar Deus. Então eu faço essa oração todo dia, com muita fé, porque muita coisa acontece contra a gente, muita coisa se levanta contra a gente, mas nós temos Deus, e a palavra de Deus diz: agindo o Senhor, quem impedirá? A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, então eu oro como Jabes. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: o que ele disse? Ó, tomara que me abençoes. O que ele disse? Diga assim: tomara. Não estou ouvindo você. Diga: tomara que me abençoes. Tomara
que me abençoes. O que é que ele disse para Deus? Ó meu Deus, me abençoe. Ó meu Deus, me abençoe. Minha mãe não me abençoou, meu pai não me abençoou, minha história de vida não me abençoou, meu destino não me abençoou, mas o Senhor pode me abençoar, porque as promessas de Deus são maiores do que a tua dor. Diga assim: Deus, em nome de Jesus, me abençoe. Há 20 anos eu peço para Deus me abençoar. Ó Deus, me abençoe. Porque muita gente quer a tua queda, muita gente quer ver você na cova, muita gente quer ver você falido, muita gente quer que dê errado. Tem muitos demônios designados no inferno para te destruir. Há muita inveja. Você sabia disso? Mas se Deus te abençoar, quanto mais desejarem o teu mal, mais Deus te abençoa. Quanto mais te empurrarem para baixo, mais Deus te coloca para cima. Quanto mais quererem que você vire cauda, mais Deus te coloca por cabeça. Amém? Quanto mais quiserem na pobreza, mais Deus te prospera. Quanto mais quererem você na depressão, mais você vai ser feliz. Quanto mais quererem te puxar para baixo, mais Deus te leva para cima. Então há mais de 20 anos eu faço essa oração: ó Deus, me abençoa, me abençoa. A minha bênção vem do Senhor. Eu não dependo de ninguém, eu dependo do Senhor. A promessa de Deus é maior do que as nossas lutas, é maior do que as nossas dores. Tomara que o Senhor me abençoe. Terceira chave: e me alargue as fronteiras. Me alarga. Ele sabia que se dependesse da história, do destino, da mãe, do que os outros pensavam, a história dele ia ser pequena. Mas Deus tinha o poder de alargar as fronteiras. Quando Deus alarga as tuas fronteiras, coisas grandes acontecem. Deus é Deus que alarga fronteiras, Deus é Deus que abre portas grandes. O apóstolo Paulo disse: Deus me abriu uma porta grande. Há muitos adversários, mas Deus me abriu uma porta grande. Lá no Apocalipse Deus diz: eu coloquei uma porta aberta, grande, diante de ti. Amém? 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 Deus não fez na vida de Jabes o que fez na vida de Jacó. Deus não mudou o nome de Jabes, o nome continuou o mesmo, mas a história mudou. Ele foi o mais ilustre, ele não foi o maior entre os fracassados, ele foi o maior entre os maiores, ele foi o melhor entre os melhores. Qualquer um pode ser o melhor entre os medíocres, mas somente aquele que foi abençoado por Deus pode ser o cabeça entre os cabeças. Amém? Então há 20 anos eu oro para Deus alargar minhas fronteiras, porque Deus pode fazer você colocar os seus pés onde você nem imagina. Deus pode te abrir uma porta do outro lado do mundo. Deus pode trazer uma pessoa do outro lado do continente só para te abençoar. Enquanto eu estou aqui pregando para vocês, tem gente do Brasil e do mundo todo. Coloca aí nos comentários de onde você está me assistindo. Deus é Deus que alarga fronteiras. Amém? Amém? Uma pequena, mas uma poderosa oração. Tomara que me abençoe, me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Diga: que a mão de Deus seja comigo, que me preserves do mal. Ele orou que nem Jesus no Pai Nosso. Jesus disse: livra-nos do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Eu oro isso todo dia há 20 anos. Ó Senhor, que a tua mão seja comigo. A tua mão foi com Moisés. Faraó tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu. A tua mão foi com Davi. Saul tentou de todas as maneiras e não conseguiu. A tua mão foi com José. O inferno tentou de todas as maneiras e não conseguiu. Me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E o mais incrível é que diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Quinta chave, guarde isso. Quinta chave: seja específico nas suas orações. Seja específico. Ele disse: me abençoes, amplia minhas fronteiras, seja comigo a tua mão, me livre do mal, não deixe chegar até a minha aflição. Ele foi claro: bênção, expansão, presença, proteção. Repete comigo: bênção, expansão, presença, proteção. Outra vez: bênção, expansão, presença, proteção. Ora
Orações vagas não são respondidas. Orações vagas não são respondidas. Orações sem foco é flecha sem alvo. Orações para serem respondidas têm que ser específicas, tem que ter alvo. O cego e o mendigo. O cego e mendigo chegou até Jesus. Ele era cego e mendigo. Jesus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Você quer resolver teu problema de cegueira ou você quer resolver teu problema financeiro? O que é mais grave? Eu preciso que você seja específico. Ana era estéril. Se ela era estéril, ela queria ter um filho. Sim ou não? Sim ou não? Ela poderia chegar no templo e dizer assim: Senhor, eu quero engravidar. Mas você pode engravidar de um menino ou de uma menina. Você nunca pode chegar para Deus e dizer assim: tanto faz, Senhor, eu quero engravidar de uma menina ou de um menino. Ana disse assim: eu quero um filho varão, tem que ser um menino. A minha vergonha, porque na cultura daquela época o homem era mais valioso na sociedade. Então ela disse: olha, se o Senhor me fizer engravidar de um menino, eu devolvo ele para o Senhor. Ela foi específica. Jabes foi específico. Quero que o Senhor me abençoe, quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras, quero que a tua mão seja comigo, quero que o Senhor me livre do mal e que não chegue até a minha aflição, porque todo mundo diz que eu estou amaldiçoado. Por que ele pediu para não chegar à aflição? Porque todo mundo dizia: olha, tu tá lascado, cara, tu não vai ser ninguém, tu tá amaldiçoado, de repente você é uma pessoa que todo mundo diz que você que tu não vai ser nada, que tu tá perdido, que tu nunca vai dar a volta por cima. Tu sempre é cercado de pessoas que ficam te trazendo palavra de maldição. Jabes era assim: cara, tu não vai ser ninguém, cara, tu é aquele cara, tu é o filho que foi amaldiçoado pela própria mãe, a tua própria mãe te desgraçou. Então ele quebrou essa maldição falando com Deus: não deixe chegar até a mim essa maldição, que essa aflição seja quebrada. E o mais poderoso é que diz que Deus o abençoou, porque o prazer de Deus é abençoar, porque Ele é Pai. Tenha fé. Eu oro todo dia, com a janela dos céus, com a janela de casa aberta, todo dia. Faço 3 vezes essa oração, não religiosa, que nada religioso funciona. Eu faço porque creio. É uma chave. Eu abri essa porta hoje, eu abri ontem, eu abri semana passada, retrasada, no passado. Venho abrindo ela há 20 anos. Todo dia eu abro. Tem que estar abrindo. Pedro, te dou as chaves. Agora você vai lá e faz o que com as chaves? Você faz o quê? Faço continuamente os meus jejuns. Por que eu faço jejum constante? Não todo dia, mas toda semana eu jejuo. Por quê? Jesus falou: tem demônio que não sai do seu coração. Você tem que fazer o quê? Se você é uma pessoa que não jejua, que não usa, claro, tem gente que tem problema e não pode jejuar por causa, mas você pode fazer outros tipos de jejum. Mas eu jejuo toda semana, porque tem demônio que só sai com jejum e oração. É uma chave. Oração de madrugada é uma chave, meditação é uma chave, congregar é uma chave. A Bíblia é um livro de chaves que não adianta você andar com molho de chaves se você não sabe para que porta, quais portas elas abrem, ou quando você sabe quais elas abrem, você nunca usa. Tem que usar. Amém?